Louvado seja o Senhor, porque a gente está por muitas cidades, conhecendo muitos irmãos e glorificando a Deus, porque cada um deles são preciosos no Senhor. Eu quero pedir minha esposinha para ficar de pé. Não sei se você quer cumprimentar os irmãos agora ou amanhã, amor. Amanhã, de repente, amanhã. Minha esposa, eu posso dizer, pode ficar de pé de novo, os irmãos vão notar o que eu estou dizendo. A bandeira sobre mim é o amor, ó, sempre colorida. A bandeira sobre mim é o amor. Muito obrigado, amor, pode sentar. Com tererê e tudo, né? A câmera nem te viu, amor, mas melhor, vocês, Senhor. Amém. Estou sendo muito bem recebido desde que chegamos, né, pelo nosso amado Marcelo e a Cassinha, e os presbíteros, desde que chegamos, esposas também. Bênção demais ter esses irmãos na minha vida, as famílias, né? A gente esteve muito juntos nesse tempo, desde 2019, muito tempo. Eu queria demais estar com os irmãos antes, mas Deus sabe como é que tem sido a agenda. Mas eu louvo a Deus por estarmos aqui nessa data, por encaixar o Kelly na agenda, essa agenda pesada, né? Desde o início do mês de novembro até o final do mês. Temos sido muito abençoados também pela vida dele. Aleluia. Prazer em revê-los todos. Muita alegria mesmo no meu coração. Depois ainda vamos dar um abraço naqueles que a gente não abraçou. E à noite também a gente vai estar junto, né, com esse grupo. E a gente vai compartilhar uma palavra em 2 tempos. Vai ter uma sequência, então, à noite dessa palavra, né? Eu quero pedir aos irmãos para abrirmos a palavra em Atos, no capítulo 20. E nós vamos ler dos versículos 17 até o versículo de número 38. Atos 20, 17 até 38. A palavra diz assim: de Mileto, Paulo mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão o que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreares a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho.
e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que essas mãos serviram para o que me era necessário, e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Tendo dito essas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera: não mais veriam o meu rosto, e acompanharam-no até o navio. Obrigado pela tua palavra, Pai. Já recebemos a oração e também sei que os irmãos oraram por esse tempo. Deus meu, trabalha agora na tua palavra, viva, eficaz, poderosa, para transformar o nosso coração. Em nome de Jesus, eu dependo de ti e creio, Pai, no milagre que tu queres operar em nós através da tua palavra. Eu te peço isso, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu fico muito impressionado, porque até lendo a palavra, e é assim que Deus faz, em alguns momentos eu tenho que parar por mais revelação que Deus coloca no coração, né? E é isso que Deus quer fazer conosco, né? Cada vez que leiamos a palavra, ou lemos a palavra, Deus, Ele revela mais, fala mais, faz mais, trabalha mais em nós. Por isso que a palavra é bálsamo, é gozo para o nosso coração. Quero repartir algo com os irmãos sobre Paulo, um modelo de homem, um testemunho de vida para vivermos, né? E essa palavra, ela é muito especial, principalmente naquilo que o Espírito Santo de Deus estava trabalhando em Paulo, porque ele estava repartindo uma revelação e uma direção do Senhor num tempo final com aqueles irmãos, né? Ele fala por 2 vezes aqui sobre que os irmãos não mais veriam o rosto dele, e também eles beijavam Paulo, e principalmente entristecidos pela palavra de que Paulo não estaria mais com eles. Então, é uma palavra de um momento final, um recado especial, um adeus de Paulo para aqueles irmãos. Espero não estar dando um adeus para os irmãos, mas nunca se sabe. Louvado seja o Senhor. Essa minha nunca dá amém quando eu digo assim, né? Mas tudo é possível, né? Louvado seja o Senhor. E eu quero aplicar aqui algumas lições importantes, eu creio que Deus nos deixa aqui na palavra, né? Primeiro, a partir do versículo 17, porque são coisas que a gente tem que entender. E entendendo essas coisas, Deus tem nos falado muito sobre a questão de ler a palavra, aplicar a palavra, nos corrigirmos a partir da palavra, nos arrependermos pela palavra que Deus nos falou, quebrantarmos o nosso coração e viver
exatamente aquilo que Deus quer de nós. Então, no versículo 17, a Bíblia diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. Duas cidades, Mileto e Éfeso. 48 quilômetros de distância entre essas duas cidades. E é importante que aqui Paulo está falando do presbitério da cidade, que tem que ser um só. O propósito de Deus para a igreja é ter um presbitério na igreja. Presbíteros, no plural. Mas a igreja está no singular. O propósito de Deus é ter na cidade uma igreja. A gente vai ver a confirmação dessas duas verdades numa quantidade de versículos, né? Quando Deus está falando sobre as localidades, ele pode falar sobre igrejas, cidades. Mas quando ele fala sobre a igreja na cidade, ela é uma. Então, de fato, isso nos chama a atenção, e de fato isso é importante para nós, porque a gente tem que trabalhar com um presbitério na cidade. A gente tem que reconhecer os ministérios que Deus está levantando na cidade. Porque nós é que entendemos isso. Se alguém não entende isso, quem entende tem que praticar. Isso quer dizer, tem outros irmãos presbíteros nessa cidade, mais conhecido como pastores, né? Aí é um outro erro de linguagem, que as pessoas dizem sobre os pastores na cidade. Pastor é função. A gente sabe que o presbítero é o que a palavra diz para aqueles que estão no governo da igreja. Então nós temos na cidade muitos outros presbíteros. Ainda que eles não estão conosco, nosso dever é procurá-los, fazer o que Paulo fez, chamá-los, reconhecê-los, sermos amigos, né? Se a gente tem que procurar a respeito de alguma situação, de algum irmão que de repente vai buscar um outro endereço, a gente pode procurar. Eu tenho feito isso na cidade, reconhecendo os presbíteros. Aliás, eu lido muito com os pastores na cidade, participo, né? Viajo demais, mas sempre que estou presente e tem reunião e tem algum evento, os irmãos têm tido muito carinho comigo, ainda que eu tenho um biotipo assim diferente deles, né? Tem algumas coisas que nem todos usam. Mas louvado seja o Senhor. Quando eu estou com alguns deles, eu até tiro algumas coisas. Está saindo aqui na câmera, né? Então, e uso camisas mais discretas também, né? Então, essa é muito discreta. Então, a gente tem que estar reconhecendo os presbíteros na cidade dentro da limitação deles, ou a gente amá-los como eles são. Então, Paulo chama esses presbíteros para compartilhar essas coisas. Então, por isso que eu disse assim, tem coisas na palavra que tem que mudar a nossa maneira de viver, a nossa ação, a gente conseguir fazer algumas coisas que de repente a gente não faz, mas que pode ser muito bom para a igreja na cidade, porque Deus nos revelou que a gente faz parte da igreja da cidade. Se a gente vê uma coisa e outra, com a graça de Deus, eu posso cooperar com aqueles que não veem, e eles também podem cooperar comigo, porque a gente aprende também, né? Nós não somos aqueles que só ensinam, mas nós somos chamados para aprender. E quem tem um coração de discípulo é um aprendiz, porque o discípulo é um aprendiz. E nós vamos aprender até quando? A vida toda. Esse é o propósito de Deus. Então, o versículo 17
ele começa nos falando essas verdades. E essa verdade é tremenda. Ter revelação da igreja na cidade é de suma importância para todos nós. Entender que a igreja é uma, é outra palavra, mas a gente não quer divisão no corpo e a gente não quer divisão na igreja. Os que estão me ouvindo sabem que esse desafio é muito grande, mas que é possível, porque a palavra diz que a igreja é uma. Eu quero cooperar para que essa palavra se cumpra através da minha vida sempre, que a igreja é uma. Isso custa um alto preço, mas louvado seja o Senhor, porque Paulo nos deixa aqui esse exemplo. Aí no versículo 18, a palavra diz assim: e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo. Aqui Paulo, ele nos dá um exemplo da vida dele mesmo, um coração e uma prática de um verdadeiro servo. O servo, ele não faz nada extraordinário. Ele só serve o seu Senhor. Mário coloca na Bíblia dele, né? Servo inútil, né? E de fato, é muito importante a gente lembrar disso, que a nossa posição é uma posição de humildade. Aqui, quando Paulo fala sobre a conduta dele, o testemunho dele, como ele se conduziu em todo o tempo, desde o primeiro dia em que ele entrou na Ásia, eu creio que Deus está nos chamando para viver exatamente isso, irmãos. Uma posição, uma conduta que glorifica a Deus. Porque nós somos servos. E quando o servo faz alguma coisa que de fato agrada a Deus, isso é o mínimo que nós temos que fazer. Estamos cumprindo o nosso dever, estamos cumprindo o nosso papel, porque essa é a nossa escolha. Entendendo bem essa palavra servo, doulos, né, escravos, é tão importante lembrar que o prazer do escravo era servir ali os seus patrões à mesa, e ele ficava naquela posição sempre de apreciar, de prazer, de gozo. E a nossa posição de servo é uma escolha nossa, é uma posição nossa voluntária. Nós os servimos com alegria, com gratidão, nós glorificamos a Deus. Quando a gente lembra de Jesus, e a gente está falando de Paulo, Mateus capítulo 20, versículo 28, a palavra diz que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, nosso papel é servir e dar a nossa vida em resgate de muitos. Mas a gente sabe que servir, muitas vezes, vai requerer que façamos escolhas que glorifiquem a Deus, que possamos abrir mão da nossa vontade. E às vezes, eu creio que é isso que Deus quer nos chamar a atenção, nessa primeira parte dessa aplicação importante da vida de Paulo, é que quando nós começamos naquele desejo de aprender, de servir, e Deus nos falou muitas coisas no início, e o nosso coração sempre é muito pronto a aprender,
a gente tem um coração pronto a servir, a dar, a obedecer, a ouvir, a prestar atenção no que Deus está falando. Se nós lembrarmos o que nós fizemos a partir do momento da nossa conversão, eu estou falando da nossa experiência, não estou falando da religião. Pode ser que você participou de uma religião, mas o avivamento, a revelação, a iluminação só veio depois. Mas quando vem a iluminação, ela vem e o nosso desejo é servi-lo de todo o nosso coração. Está escrito isso, né? E esse é o propósito de Deus falando conosco: filho meu, dai-lhe o teu coração. Então o que Deus quer é o nosso coração, porque é do coração que procede essa fonte de enganos, de problemas. Então Deus quer converter o nosso coração. Então o que Paulo está dizendo aqui, e aconteceu com Jesus, né? Lembrando até de Filipenses também, nós sabemos esses versículos de cor, mas é bom citar aqui em Filipenses capítulo 2, né? Quando a palavra diz que sendo o Filho do Homem, Filho de Deus, o que aconteceu com ele? Ele não usou por usurpação o ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo. Louvado seja o Senhor. E aqui é muito tremendo no capítulo 2, porque essa palavra toda que a gente conhece, memorizou, né? Antes, a Bíblia diz aqui no versículo 7, a si mesmo esvaziou. Então, nós vamos ter que entender que para termos esse coração de servo, a gente vai ter que se esvaziar, tomando a forma de servo. Muito tremendo isso aqui, porque tem que haver uma escolha no nosso coração de servi-lo. E a gente vai pagar um preço sobre isso, porque é morte para o próprio ego, eu. E a Bíblia diz no versículo 8, a si mesmo se humilhou. Quando a gente olha lá não precisa abrir, mas Mateus no capítulo 5, na questão aqui das bem-aventuranças, a palavra coloca isso aqui como o primeiro pilar de um discípulo que Deus está levantando, quando diz assim, bem-aventurado os humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus, no versículo 3 que eu li. E a palavra mostra aqui que quando a gente é obediente, se humilha e experimenta esse processo de morte de cruz, versículo 9, pelo que Deus também o exaltou sobre a maneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então, são essas coisas que Deus quer que apliquemos à nossa vida para termos esse coração de servo. Uma vez humilhados, Deus vai nos exaltar. E se somos exaltados, seremos humilhados. Então, o caminho de Deus é perfeito. E a Bíblia diz que refrigera a alma. Então, nós temos que tomar a palavra, e essa palavra cair no nosso coração. E Paulo está dizendo dele mesmo, vocês sabem como me conduzir desde o primeiro dia. É um testemunho, amados, que eu creio que a gente tem que encarnar. Eu tenho orado a Deus e tenho pedido a Deus, Senhor, eu quero encarnar a Tua palavra, eu quero viver a Tua palavra, eu quero abraçar a Tua palavra, para que as pessoas possam olhar para nós e elas têm que ver Jesus, em todo o tempo ver Jesus. A gente fala sobre isso, mas Deus está nos chamando para viver isso, em qualquer lugar que estivermos. Porque daqui a pouquinho, quando nós nos separarmos, a gente vai estar por aí uma quantidade de Jesus, se somos 50 aqui, nessa reunião com esses líderes, são 50 Jesus por cada lugar que nós passarmos, dando esse testemunho da vida de Deus
Então vamos guardar essa primeira lição da vida de Paulo. Em tudo, nós vamos ser provados. Em casa, quando voltarmos, na rua, lidando com as pessoas, muitas coisas podem acontecer. E a gente tem que dar um testemunho de Deus, porque nós somos servos do Senhor. Essa primeira lição, pede ao Senhor para trazer revelação, para que o Espírito Santo de Deus trabalhe em nós esse coração. A segunda lição, aleluia, que é muito importante, também aqui nesse texto, Paulo diz aqui no versículo 20: jamais deixei de anunciar coisa alguma proveitosa, de vos ensinar publicamente também pela casa. Irmãos, aqui também Paulo deixa uma marca muito importante, e uma marca que eu creio que a gente tem que praticar em todo o tempo. E essa marca não está somente em Paulo, mas está também em Jesus, né? Paulo, ele trabalhou com a igreja, levantando a igreja na sua própria casa. Aqui ele está dizendo, publicamente e de casa em casa. Temos que olhar de novo para a palavra. Atos, no capítulo 23, no versículo de número 28. Não, Atos, 28, versículo 23. Deixa eu ver se... Atos 28, 23. A palavra diz assim: havendo marcado com eles um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus, tanto da lei de Moisés como pelos profetas. Versículo 30 também, a palavra diz assim, do capítulo 28, por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos que o procuravam, pregando o reino de Deus com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Amados, a nossa casa não é para comer, dormir e tantas outras coisas que podemos fazer, mas a nossa casa, além dessas coisas que nós fazemos, tem que ser uma casa onde nós vamos trazer as pessoas para aprender a respeito de Jesus, né? Às vezes nós pensamos que essa responsabilidade é da casa dos presbíteros ou dos líderes, né? E às vezes as casas dos presbíteros e líderes ficam sobrecarregadas, porque eles sempre recebem. É verdade que uma das coisas que o presbítero tem que praticar é a hospitalidade. Está escrito isso em vários textos. Romanos capítulo 12, versículo 13. Está escrito no texto de Tito, né, sobre a questão dos presbíteros. Está escrito em Timóteo. Temos que praticar a hospitalidade. Mas a hospitalidade é praticada por todos nós. Em Hebreus está escrito também que alguns receberam anjos, né, Tiago, e não sabiam. Então, nós temos que receber, e essa situação do hospedar não é tarefa só dos líderes da igreja, é de toda a igreja. Uma coisa que eu estou insistindo nesse tempo que Deus está nos falando muitas coisas, é que a igreja ouve essas coisas. É verdade.
Quantas vezes toda a igreja já ouviu isso? Mas talvez é uma falta nossa, e eu creio que é uma falta nossa, que nós temos que treinar os irmãos sobre isso. Nós temos que nos preocupar em formar os irmãos a respeito disso. Porque enquanto algumas casas recebem com toda a frequência, outras casas talvez faz anos que não recebeu ninguém. Então, a gente tem que pegar a palavra e praticar essas coisas. Amém? Porque o que acontece é que a gente ouve e não pratica. Então a Bíblia também diz isso, e que a gente não pode ser ouvintes esquecidos, mas praticantes da palavra. Então, é essa prática, às vezes tem um ensino, ele é claro, mas como não é seguido de uma prática, o ensino se perde, vira pregação. E a pregação, uma vez, e 2 vezes, 5 vezes, a gente acostuma sem viver, então a igreja vai ficando mais enfraquecida. Porque aqui, como Paulo fez, alugando uma casa, recebendo as pessoas, trazendo essas pessoas para casa. E é uma mudança importante também de hábito na nossa vida. Que a gente pensa que aquele que a gente teve um contato, eu vou levá-lo para a reunião e lá ele vai ouvir a palavra. Quando Deus nos falou claramente, está nos falando claramente, que de fato nós temos que levar essas pessoas para nossas casas. Quem? Quem que vai levar? Pode responder. Eu. Todos. Amém? E quando a gente faz isso, a gente está cumprindo a palavra. Será que nós somos levados por aquela ideia? Puxa, Paulo foi Paulo, um gigante na fé. Ah, Jesus, Paulo. Mas, irmãos, o que Paulo escreveu, inspirado pelo Espírito Santo, é para nos inspirar a viver a palavra. Todas as casas. Porque nós vamos ter experiência. Eu e a Sâmia, desde que nascemos para o Senhor, e nessa experiência de conhecer o Senhor, por que eu estou no ministério? Eu comecei a levar gente para minha casa. E levando gente para minha casa, eu fui pego pelo Senhor. Porque Deus começou a trabalhar essas pessoas, inclusive pessoas que eu queria hospedar, né? E essas coisas tocaram totalmente o meu coração. Porque eu encontrei gente, e é isso que talvez o Tiago queria dizer assim, puxa, veio para minha casa o Kelly, eu estava pensando que recebia só um hóspede, eu recebi um anjo, e Deus me falou. É assim que Deus toca em nós, porque de fato são algumas pessoas que pela sua vida, pela sua experiência, pelo seu testemunho, elas nos fazem viver. Ou então você olha para a Bíblia, aconteceu isso comigo, né? Eu vivi uma experiência que até então era dentro de um processo, de um sistema, e eu olhei para a Bíblia, olhava para aquele homem, olhava para a Bíblia, e Deus me mostrou, você tem que viver a vida de Deus que está nesse irmão. Então, ali eu fui confrontado com a palavra. Se você tem um homem de Deus dentro de casa, você é confrontado. E aqui é muito precioso também, que não foi só Paulo. É claro que Paulo, eu creio que é importante também mostrar para os irmãos que essas coisas são feitas aqui em Atos, voltando aqui para o nosso texto base aqui, das coisas que Deus está nos falando, versículo 19, quem era Paulo? Era esse homem que servia ao Senhor com humildade, com toda a humildade. É importante colocar esse toda. Algumas coisas que estão na Bíblia a gente tem que prestar atenção. É toda a humildade, não é alguma humildade, mas toda a humildade e lágrimas. Então tem que ser humilde, chorar diante de Deus, né?
porque de fato Deus vai responder muitas coisas se a gente está orando, clamando e gemendo com o Senhor. Então Paulo era esse homem, e a Bíblia diz que ele chorava e era humilhado e passava pelas provações que os judeus eles fizeram sobrevir na vida de Paulo. Então, aqui Paulo foi esse homem que foi uma cópia de Jesus. Aí vamos lá para Jesus. Abram aí, João, no capítulo 1, a partir do versículo... Depois eu peço aos irmãos para ler os versículos 35 até o versículo 51. A gente sabe que João Batista foi o precursor de Jesus, estava ali com seus discípulos, e a Bíblia diz aqui no versículo 37, os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram a Jesus, porque João Batista tinha dito, versículo 36, eis o Cordeiro de Deus. E Jesus, voltando e vendo, disse-lhes, que buscai? Eles disseram, Rabi, que quer dizer mestre. E vem a pergunta assim, onde assistis, né? Ou então, hoje, a pergunta mais casual é, onde é que é a sua igreja? Qual que é o nome da sua igreja? Aí Jesus falou, vinde e vede. Tem muita gente que fica com uma certa dificuldade com essa pergunta. Qual que é o nome da sua igreja? Vão ali, vou te mostrar na esquina. Não, mas a igreja somos nós. Amém? Vós sois templo e morada do Espírito Santo de Deus. Por que os versículos têm que fazer uma diferença na nossa vida? Está escrito, 1 Coríntios 3, 15, 16, né? Nós somos santuário de Deus. Então, esse santuário, que somos nós, é santo. Então, quando as pessoas encontrarem comigo, elas encontraram com Jesus. E onde que eu posso compartilhar mais com eles? Levando essas pessoas para minha casa. Essa pergunta que foi feita por aqueles 2 primeiros discípulos, Jesus respondeu, vinde e vede. Foram, pois, e viram onde Jesus estava orando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª, mais ou menos 4h da tarde. E eles foram estar com Jesus e foram transformados ali. E o que é importante nesse texto? Jesus está começando o seu ministério. Isso aqui é um modelo também para ser seguido. Não é a casa do presbítero, mas são todas as nossas casas. Esse aqui é um grupo de presbíteros, líderes do grupo caseiro, gente que Deus está levantando, que a igreja está investindo. É essa resposta que nós temos que dar para sermos cooperadores. Essa semana eu estava em São Paulo e Deus falando comigo a respeito disso. Sabe que a palavra, ela vai assim saltando. Você está orando, a palavra vai te trazendo luz. Aí uma luz, eu tinha acabado de ministrar sobre esse texto, 2 Coríntios capítulo 6, no versículo 1. Aí eu tinha acabado de ministrar o que saltou nessa palavra, né? É claro que eu já li inúmeras vezes, mas saltou essa revelação, né? Capítulo 6, versículo 1 de 2 Coríntios. E nós, a palavra diz, na qualidade cooperadores. Aí foi tremendo assim o que Deus me trouxe naquele momento de revelação, porque veio como revelação. Cooperadores. Vocês, nós, eu sou um cooperador do Senhor. Quem opera é o Espírito Santo, mas eu sou um cooperador. É Ele que opera, eu coopero com Ele.
Louvado seja o Senhor. Então, quando vem esses entendimentos, essas revelações da parte de Deus, isso traz muita luz, né? Aqueles 2 discípulos que estavam na casa de Jesus, eles saíram ali daquela casa e eles foram anunciar para mais 2 discípulos. Isso também tem que cair no nosso coração, né? Que Deus vai usar a minha casa e a partir da minha casa eu vou falar para outras pessoas. E Deus vai multiplicar a sua igreja através da minha vida. Amém? Amados, quando essas coisas acontecem, o evangelho fica vibrante. A gente não cansa. As coisas ficam cansativas quando não tem um resultado, não tem um efeito. A gente trabalha e parece que não vemos uma resposta. Mas quando Deus traz essa resposta para o nosso coração e você vê que você está frutificando, os irmãos podem notar pessoas que estão aí cheias de alegria no Senhor e que estão trabalhando para o Senhor. A gente só cresce mais, somos incentivados, somos motivados pelo Senhor a irmos mais longe. Então vamos entender, a igreja começa na minha casa. Amém? Deus tem uma responsabilidade a partir da sua casa. Deus tratava muito as pessoas que eram donos da casa e a igreja que estava na casa. Lembra lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11, está escrito: eu fui informado pelos da casa de Cloé. Então tinha um nome, era o pessoal da casa de Cloé, que contou para Paulo e Sóstenes, né? Que ele ia naquela cidade com um companheiro, Paulo e Sóstenes. Está escrito lá em 1 Coríntios 11, 1. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1. Depois a gente chega no versículo 11. Então sempre a gente vê que a igreja está nas casas. Por que a minha casa não é uma resposta? Tem que ser. Eu creio que você tem que se ocupar com isso, dizendo assim: eu não vou levar as pessoas só para a casa do presbítero, para a casa lá, não, vou levar para a minha casa. Você pode levar e deve levar na casa dos presbíteros, na casa dos outros líderes, mas diz assim: vai começar a partir da minha casa. Se você abrir a palavra em Romanos, no capítulo 16, Romanos capítulo 16, a Bíblia vai falar de muitos irmãos e de muitas casas. Capítulo 16, a partir do versículo 1, está escrito aqui: recomendo a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sencreia, para que recebais no Senhor, como convém aos santos, e ajudeis em tudo que eles vierem a precisar, porque tem sido protetor de muitos, e a mim, inclusive. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores, os quais pela minha vida arriscaram suas próprias cabeças. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Então a igreja, ela estava na cidade através da casa ou das casas dos irmãos. Saudai a mais alguns irmãos, que tem uns nomes aqui que não são muito inspirados por Deus, né? Andrônico, tem uns nomes aqui que tem nome aqui que tem inspiração divina, mas tem nome aqui Andrônico, não coloque no seu filho Andrônico, nem Ampliato, e Aristóteles, tem outros, Herodião, não coloque, Narciso, Trifosa, essa irmã aqui iria sofrer bullying, né? Trifena. Então não tem muita inspiração de Deus aqui, não vou continuar lendo esses nomes, não. Mas aqui está falando, irmãos, a palavra vai falar várias vezes aqui, saudai, versículo 10, a Apeles, aprovado em Cristo, saudai-os da casa de Aristóbulo, da casa de Narciso, no versículo 11. Então, a igreja, ela está cheia
de expressões sobre a casa. Coloca diante de Deus: eu vou abrir minha casa para que Deus edifique a igreja, mais um endereço lá na minha casa, para que as pessoas sejam edificadas da minha casa. Então você vai trazer aqueles que Deus está levantando. Tem um texto também em Colossenses capítulo 4, Colossenses capítulo 4, versículo 15. Se alguém encontrou, pode ler, bem alto aí, só porque está gravando aqui. Colossenses 4, 15, saudai os irmãos de Laodiceia e Nímfa, e a igreja que está em sua casa. Então, a igreja era algo sempre que tinha essa identidade dos irmãos que estavam na casa. Tem também dois versículos interessantes lá em 2 João 9 a 11. Lê, quem encontrar, 2 João 9 a 11. É a respeito de uma orientação que é dada à igreja. Versículos 9 a 11. Todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem o Pai como filho. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem lhe deis boas-vindas. Porquanto aquele que dá boas-vindas faz-se cúmplice de suas obras más. Então, a gente verifica que realmente a palavra, ela traz essa questão de uma forma mais íntima, mais pessoal. Nem receba na sua casa quem traz essa falsa doutrina. Então, olha o quanto que a casa é importante, leva para uma situação mais particular, para entender o quanto as nossas casas, elas são importantes na igreja. Vamos ler mais um versículo sobre isso? Eu quero que Deus, 1 Timóteo capítulo 5, versículos 9 e versículo 10, só para a gente entender o quanto Deus quer trabalhar a nossa casa. Eu tenho me deliciado. 1 Timóteo 5, 9 e 10. Eu tenho me deliciado quando a gente senta. Como tem sido lindo, assim, a gente trazer os irmãos para casa. Agora, por exemplo, lá em São Paulo, agora lá em Dayatuba, lá em Bauru. Bauru foi um encontro até. Mas, irmãos, a casa e a mesa é um lugar de intimidade, como a nossa primeira noite aqui em Macaé. É um lugar que nós nos relacionamos como família, né? Fomos muito abençoados lá com o nhoque de mandioca, né? É isso mesmo? É mandioca que chama aqui também, né? Aipim. Aipim. E tá aqui a minha amada irmã, minha amada ali, que bom. Então, é aquele momento da mesa de comunhão. E a igreja está ali na casa, no caso, naquela noite, na casa do Marcelo. Pode ler 1 Timóteo 5, 9 e 10. Não seja inscrita viúva com menos de 60 anos, apenas a que tenha sido mulher de um só marido, recomendada pelo testemunho de todas as obras, se criou filhos, se exercitou hospitalidade, se lavou os pés aos santos, se socorreu aos atribulados, se praticou toda a sorte de boa obra. Então está dando um testemunho de uma viúva que hospedava a igreja na casa dela. Uma viúva de um ótimo testemunho. Louvado seja o Senhor. Então Deus quer nos chamar a atenção sobre isso e quer nos exortar para a gente não negligenciar a hospitalidade, né? Que é o versículo de Hebreus, capítulo 13, versículo 2. Não negligenciar a hospitalidade. Então, como igreja, amados, a gente que já entendeu
tantas coisas do reino de Deus, vamos entender as casas. Eu e a Sâmia voltamos agora, levamos uns outros irmãos conosco, da Indonésia. É um país muçulmano, um país que tem perseguição. E as pessoas na Indonésia, elas, de fato, aprenderam a trabalhar com a igreja na casa. Às vezes a gente pensa que a igreja na casa é um formato, é uma opção de funcionamento. Mas isso não é uma opção de funcionamento. Como nós estamos vendo na palavra, é de fato um ensinamento bíblico, que a igreja está nas casas. E a gente pode reunir no hotel, a gente pode ir para uma quadra, para a praia, né? Como os jovens foram ontem. Então nós podemos usar muitos lugares, mas tudo começa na casa. E o que os irmãos aprenderam de precioso na Indonésia? Eles tiveram que ir com a igreja para as casas. Lá tem perseguição religiosa, muita perseguição. E eles, nas casas, eles não repetiram o cultinho de domingo. Nas casas, eles entenderam que a igreja tinha que ser levantada. E foi tremendo o que os irmãos entenderam. E isso que trouxe uma explosão, um avivamento para os irmãos na Indonésia. Foi isso que nós fomos ver e aprender lá da parte dos irmãos. Porque quando a igreja foi para as casas, e nas casas tudo tinha que funcionar, então Deus começou a levantar presbíteros nas casas, Deus começou a levantar apóstolos nas casas, profetas nas casas, evangelistas nas casas. As pessoas foram curadas nas casas, batizadas nas casas. Nós somos numa quantidade de casas que tinha piscinas. E as pessoas eram batizadas. Ou na banheira. O Kelly foi batizado na banheira, no Canadá. Louvado seja o Senhor. Tinha que ser uma banheira grande, né? Eu às vezes penso que para sepultar o cara todo, eu não deixo nem uma mãozinha. Se sobrar um dedinho dele, eu faço questão de mergulhar na água. Para ver se fica morto tudo. Deixa sepulta o cara mesmo ali. Então, os irmãos, quando foram para casa, na casa, eles tiveram a experiência dos dons se manifestarem nas casas. Então, Efésios 4, 11 até 16. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Mas aí tem também 1 Coríntios capítulo 12, a respeito, versículo 1, a partir do versículo 1, quando a palavra diz, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Palavra, às vezes eu leio, Deus falou isso forte, né? Irmãos, a respeito dos dons, eu não quero que vocês sejam ignorantes. E aí a palavra continua falando, capítulo 12, a partir do versículo 1. Sabeis que outrora, quando éramos gentios, deixamos-nos conduzir pelos ídolos mudos, segundo éramos guiados. Por isso, a palavra fala agora, faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. E a partir do versículo 4 vem, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade de dons, ou no serviço, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o Deus é quem opera tudo, Deus é quem opera tudo em todos. Aleluia. Depois o 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Irmãos, nesses versículos 4, 5, 6,
7, a palavra mostra aqui uns detalhes, adversidade e serviço, mas está falando que Jesus é o mesmo, o Senhor é o mesmo. A adversidade nas realizações, mas é Deus que opera tudo em todos. No versículo 4, a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então a gente vê o Pai, o Filho e o Espírito Santo operando esses milagres todos. E uma coisa que começou a acontecer tremendamente entre os irmãos da Indonésia foram os dons dentro de casa. Amém? Você pode imaginar uma casa onde Deus está operando tudo? Quando eu olho para essas casas, que a Bíblia fala, Deus fazia essas coisas todas a partir das casas. Em casa que nós nos conhecemos mais intimamente. As profecias, a visão, a revelação. Nós falamos dos 5 dons de Efésios capítulo 4, e aqui nós podemos falar dos 9 dons de Coríntios. A manifestação dos dons é dada a cada um, a Bíblia diz, mediante o Espírito. Então vem a palavra de sabedoria, uma casa cheia da palavra de sabedoria. A gente pode imaginar o que Deus faz com essa reunião, uma casa que Deus entrega, uma palavra de conhecimento. Conhecimento, imagina, isso é um dom do Espírito Santo. Alguém chega e Deus entrega uma palavra de conhecimento. Amados, isso é de um poder tremendo. Amém? Nós queremos isso? Eu quero isso. A partir da minha casa. Deus vai fazer na nossa casa. Quando você for para aquela reunião aqui domingo, domingo? Quando você for para aquela reunião de domingo e que trouxer esse irmão, essa irmã cheia do Espírito Santo, porque recebeu lá uma palavra de conhecimento, uma palavra de sabedoria, e a palavra diz aqui, o terceiro dom, pelo Espírito, o dom de fé, e Deus trabalhou, sem fé é impossível agradar a Deus, a gente sabe, e a fé é um dom de Deus, mas Deus deu agora um dom de fé, pelo Espírito, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, os dons de milagre, o dom de profecia. Essas coisas, elas têm que começar a acontecer em casa. Nós não temos que ouvir essas coisas e pensar, mas isso é muito difícil. Talvez passe pela sua cabeça assim, mas como é que a gente vai conseguir isso? Tem que praticar, tem que exercitar, tem que dar espaço, temos que orar, porque essas coisas acontecem também só mediante a oração. Amém, amados? É com oração. Os irmãos já viram alguma reunião de oração muito grande? Eu não. Essa é pequena, né? Chama para orar. É um grupo pequeno. Sempre um grupo menor. Mas a oração, ela é importante. Porque a gente vai ler a Bíblia e vai ver uma quantidade de exortações que tudo começa pela oração. E às vezes nós conversamos muito, oramos pouco. A gente troca muita informação, a gente quer se divertir, a gente quer comer, etc. Tem tudo isso. Mas quando a gente abre a palavra aqui em Atos, pode segurar aí Coríntios, mas a gente conhece bem esse texto, quando a palavra fala de Atos no capítulo 2, da igreja primitiva, e a gente pergunta assim, meu Deus, por que a igreja ela não está experimentando as coisas que eu leio na Bíblia? A partir do versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações.
Aleluias. Nas orações. Então a igreja, para ver essas coisas funcionando, tem que orar, 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 orar. O que acontecia com Jesus? Ele orava antes daqueles grandes momentos e depois dos grandes momentos. Sempre nós temos que olhar isso na vida de Jesus. Para escolher os discípulos, oração. Antes do batismo, oração. Depois, oração. Aí vem a palavra do céu. Eis o meu filho amado em quem me comprazo. Por quê? Por causa de oração. Se a oração está presente na nossa vida, vai ter ação de Deus. Amém? Então, quando a gente olha por que as coisas não estão acontecendo, nós tínhamos que avaliar principalmente dentro dessas questões. Eu estou falando de dons, porque tinha oração, havia temor no coração dos irmãos, versículo 43, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Então nós vemos que essa ação do Espírito Santo todo, que traz esses dons, né? Olha que coisa tremenda aqui, esse dom, que é aqui o sexto dom, né? Há outro, discernimento de espírito. Como a gente precisa hoje desse dom de discernimento? São tantas situações que acontecem, que aparecem, pessoas que chegam, e a gente precisa de uma resposta a respeito da nossa vida, do futuro, da casa, dos filhos. Discernimento. Deus, me dá esse dom de discernimento. Porque de repente, com esse discernimento de Deus, esse discernimento do Espírito, nós vamos saber como nos comportar. Então, quando Paulo fala dessas lágrimas, dessa humildade, dessa posição dele de quebrantamento, quem escreveu a carta aos Coríntios? Paulo. A igreja era cheia dos dons. Eu orava hoje a respeito disso e lembrava, o Espírito Santo de Deus me lembrava. Quem escreveu a carta aos Efésios, aos irmãos de Éfeso, da cidade de Éfeso? Paulo. Então aqui vai tratar os dons. Quem escreveu essa carta aos Romanos? Paulo também. Paulo aos Romanos, está escrito aqui em Romanos, no capítulo 12, Romanos capítulo 12, que aqui a Bíblia fala sobre os dons de serviço. Então aqui, capítulo 12 de Romanos, está escrito a partir do versículo 4, porque assim, Romanos 12, 4, porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm uma mesma função. Irmãos, no corpo temos muitos membros, nem todos têm a mesma função. Aleluia! Assim também nós, conquanto há muitos, somos um só corpo em Cristo, membros uns dos outros. E aí vem a afirmação aqui, tendo, porém, diferentes dons. Quem são esses? Nós, que temos diferentes dons, segundo a graça que me foi dada. E vem mais uma confirmação. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se em fazê-lo, mestres. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, tem dom de contribuição, irmãos, com liberalidade. Porque é preciso contribuir, participar, dar. E esse é um processo que faz parte, dar é um dom. A palavra nos ensina a dar, mas tem pessoas que têm o dom de contribuir. Aqui diz sobre também o que preside com diligência.
e quem exerce misericórdia com alegria. Aqui tem mais 7 dons, que são os dons do serviço. Essas coisas todas, elas têm que acontecer a partir da nossa casa. Isso significa que aquela reunião de amanhã, domingo, ela não pode acontecer? Não, ela vai acontecer. Mas imagina os irmãos, se a gente sai da casa cheio desses dons, do poder do Espírito Santo, o que vai acontecer com a reunião de domingo? A glória vai tomar o lugar. Amém? Amém. E por isso, às vezes, se a glória toma o lugar, Deus toma a reunião e a gente vê a fumaça entrar. Amém? Amém. De tal maneira que a gente não pode nem ministrar. Porque o Espírito Santo de Deus está operando milagres entre nós. Mas tem que começar tudo a partir do que Deus está fazendo na casa. A gente vai deixar isso para o segundo tempo, mas eu quero só introduzir o próximo ponto, né? Se a gente está falando da casa, qual que é a primeira casa? Somos nós. A casa que somos nós tem que estar cheia do Espírito Santo. Amém? Nós somos o lugar onde Deus habita. Então, essas coisas todas que estamos falando dos dons, elas têm que estar dentro de nós. A partir daquele momento que oramos, que lemos a palavra, que confessamos nossos pecados, que nos humilhamos, que amamos nossas esposas, que educamos nossos filhos, que compramos e pagamos, que empenhamos a palavra e cumprimos. Quando de fato o processo do caráter, da formação, está dentro de nós, o Senhor vai nos equipando. Amém? Amém? Então Deus quer de fato dar dons aos homens. Essa é a vontade de Deus. E não é só um dom que Deus dá aos irmãos. Quando eu orava, eu digo para os irmãos assim, a igreja de Macaé é linda, Deus tem trabalhado. É o canto que a Cassinha cantava hoje na mesa, né? No almoço, a igreja é linda. A igreja é linda. É verdade, a igreja é linda. Alguns irmãos são mais feios, mas o que pode fazer, né? Por dentro, né? Todos são bonitos assim. Mas, irmãos, a igreja, ela tem que ser equipada, ornamentada. Deus tem que derramar esses dons sobre nós. Lembra aquela passagem lá de Mateus, capítulo 17, quando Pedro, João, eles subiram lá para o Monte da Transfiguração, né? Pedro, Tiago e João, né? Mateus 17. Eles não queriam descer, porque Deus estava falando naquele monte. Eu termino dizendo assim, se nas nossas casas Deus estiver falando, você vai ter problema até com seus vizinhos. Porque é tanta gente que vai chegar para ouvir o que Deus está falando, para ver o que Deus está fazendo, e os demônios sendo expulsos, os enfermos sendo curados, as pessoas recebendo palavra profética. Amados, é essa explosão que nós precisamos na igreja. É isso que nós necessitamos, que cada casa seja levantada, com irmãos e irmãs cheias do Espírito Santo de Deus. E esse fogo que tem que arder no altar, a Bíblia diz que ele nunca vai apagar. Em nome de Jesus. E o altar somos nós. Manaias, né? Vamos pedir ao Senhor para Deus confirmar essa palavra e trabalhar essa palavra no nosso espírito. Pede ao Senhor com fé, de tal maneira que o Senhor fará coisas novas. O que está escrito não é só para a gente ouvir,
e ficamos satisfeitos, e de alguma forma nós ficamos admirados, mas Deus está nos falando que é para que a gente possa viver essa palavra, clamar ao Senhor por essa palavra, e essa palavra vai transformar a nossa vida, a nossa casa. A gente quer testemunhar para essa cidade de Macaé e essas cidades aqui ao redor, que Deus é Senhor e soberano e que Ele faz grandes coisas. Trazer um avivamento para a nossa vida, o nosso coração. Manaias, né? Vamos orar ao Senhor e pedir ao Senhor que Deus trabalhe essa palavra na nossa vida. Obrigado, Paizinho, pela Tua palavra. Obrigado pelo Teu Espírito Santo, Pai. Obrigado pela Tua vida em nós, Senhor. Que a palavra caia no nosso coração com entendimento, com revelação, com iluminação. Deus, não deixa que sejamos ouvintes esquecidos, mas praticantes da Tua palavra. Aviva, Senhor, aviva a Tua palavra hoje no nosso coração. Temos clamado a Ti, Senhor, que a palavra possa transformar a nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, que a nossa vinda aqui, que a nossa passagem aqui, depois de todos esses anos, seja frutífera, Senhor. Transforme a vida dos irmãos. Traga, Senhor, em nome de Jesus Cristo, esse avanço para a Tua obra. Obrigado pelo que Tu tens feito, Senhor. Mas sabemos que Tu tens muito mais. Tu queres operar muito mais. Em nome de Jesus Cristo, Pai, trabalha essa palavra em nós, para que sejamos uma resposta para essa cidade, uma resposta para nós mesmos, Senhor. Que a palavra, Senhor, tire as nossas dúvidas, Senhor, nos tire do marasmo, Senhor, de situações estagnadas da nossa vida. Ativa os dons, aviva os dons, manifesta a Tua glória em nós, a partir da nossa casa, Pai. Dependência de Deus, oração, maridos cheios do Espírito Santo de Deus, mulheres levantadas pelo Senhor, filhas que profetizam, como as filhas de Filipe, Pai, as 4 mulheres que eram profetisas. Em nome de Jesus, Pai, trabalha a Tua palavra. Eu te peço, Senhor, no nome de Jesus Cristo. Amém, Pai. Aleluia, Pai.